Boa noite a todos. A casa está mais cheia hoje, que legal. E fico muito agradecida e feliz por vocês estarem aqui. Vamos falar um pouquinho, vou aproveitar para falar sobre o meu requerimento. Ele fala assim, queria explicar para vocês. Fala sobre informações sobre a listagem de medicamentos em falta em cumprimento da Lei 2857 de 2018. Essa lei, ela tem um parágrafo que ela fala assim, ó. A listagem que se refere deverá ser atualizada no mínimo uma vez por semana e também deverá ser encaminhada a todas as unidades de saúde do município e que sejam impressas e afixadas em seus respectivos murais. O que é essa listagem? Essa listagem chama REMUME. REMUME é a Relação Municipal de Medicamento. É a relação de medicamento que o município fornece à população. Porém, no artigo 4º, ele fala: no caso de falta de algum medicamento, o Poder Executivo informará no seu site e nos locais descritos, que são os postos de saúde, o hospital e o setor social, o motivo, bem como a previsão da chegada do mesmo. Gente, isso aqui é fácil fazer? Não. Eu, estando vereadora, eu estou percebendo que é muito difícil o cumprimento de algumas leis. Parabenizo a farmácia municipal, Flávio e Carla, eles são excelentes funcionários, e eu acredito que é difícil mesmo cumprir de você mandar semanalmente uma lista atualizada dos medicamentos em falta do nosso município. Porém, assim, o que eu faço a pergunta? Tem um plano B, se está faltando algum medicamento? E de que forma que a gente pode tentar amenizar essa situação? Quando você manda uma planilha orientando, olha, doutor, esse remédio não tem, são muitos? Não. O que eu ouço não são muitos medicamentos que estão em falta. Porém, quais são eles? E se esses medicamentos não vão acarretar um prejuízo para a saúde da população ou do munícipe? Eu queria, assim, que, na verdade, a gente entrasse num bom senso para tentar entender. Ele vai fazer isso? Vai cumprir a lei? Se o medicamento está faltando, eu acredito que tem a licitação, tem a demora, mas o que a gente vai fazer para suprir, nesse tempo, para o paciente não sair prejudicado? Esse é um questionamento sobre a parte da medicação e o cumprimento dessa Lei 2857 de 2018. O meu outro requerimento, ele fala sobre as doações de rações de animais, bem como os critérios estabelecidos para o cadastramento para receber essas doações. Quando a gente fala sobre a causa animal, hoje, que eu venho conversando com alguns munícipes e com alguns protetores, eu entendo hoje que a causa animal a gente não tem por onde começar a pegar. Por onde eu começo? Porque eu tenho reclamações desde abandono, maus tratos, desde doença e a fome. Hoje, a causa animal aqui no nosso município é um problema de saúde pública. Eu vou vir falando mais nas sessões sobre a causa animal, porque se vocês andarem aí pela cidade, vocês vão perceber a quantidade de animal abandonado que tem no nosso município. Então, assim, hoje eu venho falando sobre a ração, que não é menos importante, desde medicamento, gasto de medicamento, gasto de ração. Por quê? Porque em meados de agosto, setembro, outubro, era distribuída uma quantidade X de ração. E hoje eu venho com muitas reclamações. Qual é o critério que está sendo para ser distribuída essa ração? Quem pode receber essa ração? Tem que ser um pouco mais baixa renda? Qual a quantidade? Porque tem protetor que eles ajudam aí, eles de 14, 20, 25 animais. Está recebendo, diz que um mês recebe, o outro mês não recebe, o animal ele sente fome, não tem como comer um mês e outro mês não. Então, assim, aqui fica o meu questionamento sobre a causa animal.
Acredito que tem muito trabalho para ser feito no nosso município. Eu acredito muito sobre prevenção. E é um assunto que logo eu vou estar abordando mais. Hoje é sobre a ração. Gostaria muito de ter uma resposta e que fosse certeiro, como estava sendo distribuído há algum tempo atrás, né? E uma ração também de qualidade, certo? A minha indicação, hoje eu fiz só uma indicação, é para a coordenadoria de trânsito, os comandantes da Guarda Civil, ou comandante, né? PM, que promovam campanhas de orientação aos condutores de bicicleta elétrica e patinetes. Também percebo, né, moro aqui no centro, a quantidade de bicicletas elétricas e patinetes que o pessoal tá andando aqui no município. Qual que é a minha sugestão, qual que é a minha indicação? Que seja feita uma orientação. A gente sabe que a bicicleta elétrica, conforme o Código de Trânsito, ela não precisa usar capacete ou ter a carteira, porém, eu acredito, para um trânsito mais seguro, mais organizado, a gente tem que começar a fazer orientações mensalmente, em escolas, enfim, em sites da prefeitura, para que seja um trânsito mais seguro e a gente evite alguns acidentes aí, como eu ando vendo. Até teve uma postagem da prefeitura sobre a coordenadoria de trânsito, e eu vou pegar a fala que eles estão pintando essa semana, legal, a sinalização, lombadas, tal. E na postagem estava assim: pequenas ações que fazem a diferença para um trânsito mais seguro e uma cidade mais organizada. Que isso venha também para a parte de bicicletas elétricas e patinetes. Queria falar um pouquinho sobre o recurso financeiro da Câmara Municipal, devolvido ao Executivo, né, até que o senhor presidente hoje fez um vídeo, e que eles possam ser aplicados para o transporte do estudante. Esse tema aí o Raí também vem batendo bastante, de muita orientação, muita sugestão. Muitos pais também vêm me procurar, muitos estudantes. Até eu nova aqui como vereadora, eu acabei questionando qual é o valor, né, que segurou, e de que forma que pode ser empregado, para onde que pode ser empregado, porque também poderia, né, para causa animal, e para onde que a gente pode fazer. Eu também gostaria de participar dessa situação, e o porquê não de um assunto que a gente vem trabalhando desde o começo, que é o transporte, e o porquê não. Eu queria entender o porquê que não poderia tentar ajudar esses jovens aí que são o futuro da nossa cidade. E, para finalizar, eu queria falar sobre a resposta que nós tivemos do Vale Alimentação dos servidores. Nós, desde janeiro também, desde a primeira sessão, foi solicitado, né, o presidente Júlio solicitou, né, uma indicação do aumento do Vale Alimentação do servidor, e a gente vem solicitando aí a cada 15 dias e falando sobre o Vale Alimentação. Eu queria ler a resposta do Executivo, que ele fala assim: em razão das incertezas do cenário macroeconômico nacional e primando pela cautela nas finanças públicas, não haverá alteração nos valores atualmente pagos a título de Vale Alimentação. São palavras bonitas? Só que não condiz que, no momento que foram pagos, que foram feitos essa resposta, foram pagos a alguns comissionados rescisões e licença-prêmio. Então, Executivo, acredito que não é só para alguns, são para todos, né? Se não pode, se tem uma incerteza no cenário macroeconômico, eu acredito que são para todos, não são só para alguns. Então, assim, foram pagos para alguns comissionados as rescisões, a licença-prêmio, que eu acredito que ficou um alto valor, e para o restante dos servidores, a gente tem que tirar em férias ou IPTU, enfim. Tem vou usar de você agora, nego, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Pode ser assim? Fica mais fácil o entendimento, né? Pessoal, por hoje é só.
e agradeço todos presentes aqui. Muito obrigada e boa noite.